Bem-vindos a esse vídeo. Então, a gente teve a publicação do edital 2025.1 e aí a gente falou numa aula anterior aqui que a gente tem um edital do Enem 2025.1 muito parecido com o Enem 2024.2, 2024.1. E aí a gente vai falar de estatística de prova e a gente vai, aí, em cima disso, falar como estudar. O Enem, a FGV, em geral, ela cobra muitos casos hipotéticos. E aí eu até falei em outra aula que o caso hipotético ele é entre 49, 48, 49% a 52, 53% do número de questões de prova da FGV. Então, se a gente tiver, por exemplo, pegar um concurso de magistratura, a gente tiver 100 questões, dessas 100 questões entre 48 e 53 serão questões com casos hipotéticos. Isso torna a prova mais longa, mas mais do que isso. As provas com enunciado de caso hipotético, elas trazem um problema que é de entendimento. O que é um caso hipotético? No estado alfa aconteceu tal coisa. No estado delta houve uma proposta de emenda à Constituição Estadual que cria uma nova hipótese de intervenção do Estado no município. De acordo com o entendimento do STF, 2 pontos. Isso é inconstitucional por vício formal, é inconstitucional por ofender a simetria, e assim vai, né? E seria inconstitucional por ofender a simetria nesse exemplo. Mas, qual é a questão? É que do enunciado para as alternativas, precisa existir uma ligação que o próprio candidato faz. E essa ligação só é possível quando o candidato efetivamente estudou e não ficou só no lei seca e questões. E aí é uma questão de estudar de uma forma mais global. Então, o enunciado de caso hipotético, ele traz essa dificuldade. Porque muito embora você saiba, eu li o informativo tal do STF que tem um julgado assim. Ainda assim, você vai ter um raciocínio para fazer, que é ligar o caso à alternativa correta. Isso só se faz com o estudo de coisas mais aprofundadas e não ficar só no conteúdo raso. Beleza. Vamos falar sobre outra estatística. Então, a gente pegou a primeira estatística, que é o de casos hipotéticos da FGV. Como que ficam... antes de eu entrar nas outras estatísticas, eu vou falar sobre o que tem nas outras questões. As outras questões são aquelas questões de assertiva. Analise as assertivas a seguir. Assertiva 1. A Constituição Federal prevê limite de jornada de 8 horas diárias, 44 semanais. Assertiva 2, aí não sei o quê. Aí lá você vai ter, de acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta. Apenas a 1 está correta, apenas a 2 e a 3, e assim por diante. E o outro tipo de questão que tem é aquela questão sobre medidas provisórias, assinale a alternativa correta. 2 pontos, A, B, C, D e E, certo? Beleza. Então, essas outras duas questões, eu acho que a estatística não é tão importante assim, porque o que é mais importante é saber a forma que a gente precisa estudar e a forma de responder essas questões diretas e de assertivas, elas são muito parecidas, né? O que causa maior dificuldade são os casos hipotéticos, que é aquele que eu falei antes. E agora vamos para as outras estatísticas. No Enem 2024.1, a gente teve uma estatística de 65% da prova com lei seca, 32% de jurisprudência, 3% de doutrina. Então, a gente teve lá uma ou duas questões, 3, eu acho. Essa estatística ela é feita por mim com o seguinte critério: análise de alternativa a alternativa. Então, alternativa por alternativa. E não questão por questão. Então, alternativa 1, tratou sobre lei seca. Quer dizer, questão 1, A, lei seca, B,
jurisprudência, então a gente faz essa análise de acordo com a alternativa por alternativa. 65% de lei seca, 32% de jurisprudência e 3% de doutrina. Isso não quer dizer que você poderia para o Enem 2024.1 jogar a doutrina fora, porque, como eu falei, mais da metade das questões são de casos hipotéticos. Então, quer dizer que você precisa de um raciocínio lógico-jurídico para você conseguir fazer a ligação do caso hipotético com a alternativa, o que quer dizer que apenas ler a lei não é suficiente, mas ler a lei é extremamente importante. 32% de jurisprudência, sendo que lá no Enem 2024.1, a maior parte desses enunciados de jurisprudência foram teses de repercussão geral. Depois veio súmula e, em terceiro lugar, julgados de controle concentrado e julgados de informativos do STJ. Foi só o informativo do STJ, o resto foi controle concentrado, ADI, ADC, ADPF e assim por diante. Beleza. No Enem 2024.2, essa lógica ficou bem diferente. A gente teve uma prova com um maior nível de dificuldade e a gente teve 49% de questões envolvendo lei seca. Lembrando que nessas questões de lei seca não quer dizer que são questões fáceis, porque às vezes não são textos de lei que são aqueles evidentes, artigo 329 do CPC. Não é isso. Cobra lá uma lei esparsa, lei 12.146, por exemplo, sei lá. Tá, então a gente teve isso. Fora isso, tem a questão do caso hipotético, eu não vou repetir aqui de novo, para não ficar repetitivo. E a gente teve 21% de doutrina, tá? E 30% de jurisprudência. Então a gente teve lá na doutrina a questão sobre criminologia, sobre direitos fundamentais. A maior parte de humanística foi voltada para a doutrina. A maior parte de direitos humanos foi voltada para a doutrina. O que quer dizer que o direcionamento que o Enem deu do 2024.1 para o 2024.2 precisa estudar mais doutrina. A gente teve um problema muito grande de correção da prova, de analisar as questões tinham ou não erros de gabarito e poucas anulações no Enem 2024.2. Mas a gente teve uma outra característica, que na parte de jurisprudência, a gente teve muita incidência de julgados de informativos, principalmente do STF. Então, nesses 30% de questões, no 2024.1, a maior parte, mais de metade das questões de jurisprudência eram de tese de repercussão geral. E é fácil de estudar. É quase um estudo de súmula. Você pega a súmula, divide por matéria e estuda. Você pega a tese de repercussão geral. A tese de repercussão geral vai ter um enunciado no finalzinho e esse enunciado, você lê lá 2, 3, 4 linhas. Às vezes tem enunciados tese de repercussão geral mais longas ou mais curtas, mas o enunciado vai estar lá para você ler. O problema é quando a gente tem uma incidência maior de ADPF, ADC, ADI, porque aí precisa de uma leitura mais atenta da ementa, e às vezes a ementa não diz nem metade do problema. Por exemplo, como eu sou da área trabalhista, na maior parte das ementas sobre direito do trabalho não se fala uma coisa muito, muito detalhada quando a gente compara com outros ramos do direito. Então, por exemplo, no julgado da ADPF 501, que foi a inconstitucionalidade da súmula 450, na ADPF 323 sobre ultratividade, não tem uma descrição muito apurada do julgado de forma que eu possa ler a ementa e já entender. E aí, estudei. Você pode dizer que você passou por aquela ementa e sabe do assunto. Isso não acontece. Por isso é necessário o estudo de informativos mais de forma comentada. A gente tem clássico dizer direito para auxiliar nisso, para você auxiliar. Da quais informativos? Pelas estatísticas, 2 anos a 2 anos e meio para trás, tá? 2 anos e meio para trás. Por que
eu não pego 3 anos, 4 anos, 5 anos para trás? Porque normalmente esses 2, 3, 4, esses 3, 4, 5 anos para trás, eles já estão consolidados na doutrina. Então a doutrina já tem o conteúdo desses julgados do STF mais antigos dentro da prova. Então quer dizer que a gente já tem uma ordem de importância. E aí eu diria que o melhor jeito de você estudar é pegar a lei seca e estudar junto com a jurisprudência. E aí o seu estudo vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Então você vai ter você vai ter o conceito da lei e aí você vai ter um julgado do STJ, do STF logo em seguida, né? Então vai ficar mais ou menos dessa forma o seu estudo aqui, tá? Isso te dá mais velocidade, porque você vai estudar a lei seca junto com a jurisprudência. Lógico que não é para você deixar de estudar informativos, você vai ler os informativos paralelo a isso. Mas o principal é que você torne o seu estudo um pouquinho mais dinâmico e mais ágil, tudo bem? Bom, então esse é um estudo que você vai fazer. O outro estudo que você vai precisar fazer é o estudo de doutrina. E esse estudo de doutrina, ele precisa ser bem, mas bem detalhado. Para você fazer um estudo bem detalhado de doutrina, você não vai numa doutrina tradicional, porque não dá tempo. Então, sinopses da JustPodium, PDFs específicos, vão ser aliados muito importantes. Por quê? Porque esses instrumentos, eles são mais direcionados, eles não são doutrinas aprofundadas, eles são doutrinas mais direcionadas. Tudo bem? Então, como que você vai fazer? 40% do tempo do seu estudo, você vai direcionar para isso. Por que mais tempo de estudo para a lei seca junto com a jurisprudência? Porque você está estudando duas coisas, você precisa de um volume maior de estudos. Provavelmente você vai passar 2 ciclos, 1 ciclo e meio, 2 ciclos de Constituição Federal, por exemplo, aqui no estudo dessa forma. E aí você vai aliar a esse estudo o estudo de informativos. E aí você vai pegar informativos de 2 anos do STJ e STF para frente. Precisa estudar jurisprudência em teses do STJ? E necessariamente não. Por quê? Ou as teses já estão consolidadas na doutrina, ou as teses tomam como base informativos de jurisprudência. E aí, 30% do seu tempo estudando para informativos. Então, a gente tem 40, 30. Sobra 30%. 40% para lei seca junto com jurisprudência, 30% para informativos comentados, 30% para doutrina dessa forma direcionada. Porque se você pegar 30% do seu tempo e for estudar doutrina, de fevereiro até maio não dá tempo de fazer muita coisa. Então, por isso tem que ser doutrina muito mais direcionada. Focar principalmente a divisão do tempo, que é mais tempo em constitucional, menos tempo em direitos humanos, de acordo com o número de questões. Tudo bem? Isso já te dá uma base de estudos muito legal para você conseguir estudar para o ENAM 2025.1. E para hoje é isso e a gente se vê na próxima.